Se inscreva e abra o coração, Deus vai falar com você. Escreva seu nome e sua cidade nos comentários, queremos orar pela sua vida. E na descrição do vídeo há materiais que vão te inspirar. Desde o dia em que Deus tirou Israel do Egito, Ele fez uma aliança com Israel. E no entendimento bíblico, aliança é casamento, é acordo que dura pela vida. Deus faz um acordo com a nação, e de acordo com esse casamento, essa aliança, Deus se torna o marido da nação Israel. Também no entendimento de Deus, marido é aquele que protege, que ampara, que cuida, que provê e que entrega até a sua própria vida para defender a sua esposa. Assim, Jeová faz essa aliança com a nação e durante todo o percurso no deserto, Deus vai se dando a conhecer através dos seus nomes. E como o desejo de todo marido é dar um lar para sua esposa, o lar era Canaã. Então Deus caminha com esta nação para Canaã. E Deus diz: assim que vocês entrarem em Canaã, eu vou prover tudo para vocês. Eu vou dar para vocês o sol na medida certa, a chuva na medida certa. Vocês terão grandes e grandes plantações, imensas colheitas de tudo. Só não me traiam. Porque se vocês se meterem com os deuses daquele povo, eles vão expulsar vocês da casa de vocês. A Bíblia diz que quando foi na hora deles entrarem na terra, Deus diz: hoje eu tomo os céus por testemunhas diante de mim, como eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que possais viver, vós e os vossos filhos. E o povo entrou na terra, a nação entrou na terra, mas assim que entrou na terra, começou a flertar com os Baalins. E parece que dos Baalins o mais charmoso era Baal, e Israel se dissolveu todinha por Baal, e achava assim: mas o Deus de Canaã é Baal. Olha como ele manda colheitas maravilhosas para nós, campos amarelinhos de trigo, amarelinhos de milho. O Deus de Abraão é Deus do deserto. Ele só dava todo dia aquele maná. Mas Baal, que é bom, é o Deus de Canaã. E Deus mandava profeta, para chamar a atenção do povo, mas o povo não queria saber, estava na onda do capeta. Aí Deus diz: só tem um jeito, eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei ao teu coração. Lá no deserto, tu serás obsequiosa para comigo como foste nos dias que eu te tirei da terra do Egito. Lá não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. E nós vemos quantas vezes essa palavra pode ser aplicada a nós. Nós estamos com tudo bem. Temos emprego, temos saúde, temos casa, estamos prosperando. Para que Deus? A minha inteligência me deu isso, o meu emprego me deu aquilo, os meus títulos me deram mais, a minha beleza me deu não sei o quê. Para que é que eu preciso de Deus? Aí Deus não tem a menor intenção
de ter feito você no ventre da sua mãe, ter dado para você os dons que Ele deu, para depois perder você. Deus não é perdedor. Então, Ele vai dizer: ei, está solta, é? Vamos para o deserto, porque lá eu vou falar o teu coração. Mas qual é o deserto? O deserto pode ser uma cadeira de rodas. O deserto pode ser uma cama de hospital. O deserto pode ser desemprego, pode ser falência financeira, pode ser divórcio. Deserto. Aí, quando está na cama de hospital, ai, ora por mim. Ah, lembrou do eterno. Viu? Que quando está no deserto, se lembra de Deus? Vamos hoje olhar um exemplo de alguém que nós conhecemos bem e que ficou soltinho também e que Deus teve que puxar a corda. E você conhece esse personagem chamado Jacó, Jacózinho. Nós lembramos que Jacó, ele saiu da terra dele com uma promessa de que Esaú ia matá-lo. E Esaú era o irmão gêmeo dele. Quando a Bíblia diz lá pelo profeta Oséias, que Jacó, no ventre da mãe, ele já puxava no calcanhar do irmão, para ver se o irmão voltava e ele nascia primeiro. Uma criança que no ventre da mãe está brigando, tem futuro, se Deus estiver na frente. De outro jeito, não tem. Nós lembramos que ele queria, porque ele queria primogenitura, ele sabia que ele tinha que ser alguém na vida. Aí, um dia, ele viu o irmão dele. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua casa, mas Rebeca amava Jacó. Esaú foi caçar e Jacó teve uma ideia. Hoje eu vou tomar a primogenitura dele na hora que ele voltar. Fez lá um cozinhado de lentilha, que eu não sei que cozinhado é esse, se ainda fosse feijoada, mas um cozinhado de lentilha. Deve ter sido ao gosto de Esaú. E quando ele viu que Esaú estava chegando da caça, ele deve ter posto aquele panelão de lentilha na direção que o vento dava para Esaú sentir. E Esaú veio na direção do cheiro do cozinhado. E disse para ele: dá-me da tua comida. Ele disse: vamos negociar. Como é que você vai negociar comida com seu irmão gêmeo que está com fome? Pois Jacó fez isso. Você leva o cozinhado e você me dá a primogenitura. E Esaú levianamente disse: tudo bem, para que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome se eu não comer isso? Então assim, Esaú levianamente vende a primogenitura por um prato de lentilha. Mas Esaú não leva a sério aquilo, era malandro. Mas Jacó levou a sério. E mais tarde, nós vemos que quando chega a hora de dar a bênção da primogenitura, nós vemos que Isaac chamou Esaú e disse para Esaú: vai, busca um animal, vai caçar e faz do jeito que eu gosto. Prepara do jeito que eu gosto. E faz uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-ma para que eu coma e abençoa antes que eu morra.
Ele foi caçar e Rebeca, a mãe, estava ouvindo e tomou. Ela sabia que a bênção tinha que ser para Jacó. Então, ela mandou Jacó apanhar do rebanho 2 bons cabritos para fazer uma comida saborosa. E ele disse para a mãe dele: mamãe, Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu sou homem liso. E ela disse: olha, sabe o que ela fez? Pegou roupa de Esaú, vestiu em Jacó, pegou o pelo dos animais e grudou lá na mão de Jacó. Eu sei que com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. E deu a comida para Jacó, e Jacó foi levar para o pai. O pai era cego. Se essa palavra está te edificando, se inscreva. Isaac era cego. Dizem que ele não mentiu, mas está escrito na Bíblia, no capítulo 27 de Gênesis, versículo 19. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Ele mentiu, ele enganou o seu pai, velho e cego. Isaac disse a ele: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, usou o nome de Deus, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Usou o nome de Deus. Então Isaac disse para Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. O pai estava desconfiando. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu e disse ainda pela última vez: és tu, meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Versículo 24. Resultado: ele dá toda a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú chegou, pronto para receber a bênção, Isaac chorou. Isaac sofreu, mas não tinha mais jeito. Esaú, você pode ficar imaginando a ira que sentiu. A ira que sentiu. E prometeu que ele ia matar Jacó. Ora, a mãe e o pai conheciam Esaú. Sabiam que ele ia cumprir a promessa. Então aconselharam Jacó a ir para a terra de Labão, seu tio. E Jacó foi. No meio do caminho para lá, dormiu num lugar chamado Luz, que ele deu o nome de Betel, e lá ele sonhou, e no sonho Deus vem e renova com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão e depois com Isaac. E ele diz: este lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deu o nome do lugar Betel, Beit, que é no hebraico casa, El de Deus. Betel ficou em português. Dali ele desceu, chegou na casa de Labão. Tudo bem? E Labão disse: ó, você vai trabalhar comigo de graça, estabeleça um preço para você. Mas Jacó já tinha olhado. O tio tinha 2 filhas solteiras, esperando o casamento. Ele olhou e gostou da caçula, Raquel. Ele disse: vou trabalhar 7 anos para você de graça, para pagar o preço da minha prima caçula, Raquel. Ele exagerou no preço.
7 anos de trabalho. Ele inflacionou o mercado. Mas ele queria aparecer, fanfarrão, garotão, com tudo, com a bênção. E ele queria aparecer, Labão aceitou. E ele foi para o campo, para o deserto, cuidar dos rebanhos do tio. Quando completaram 7 anos, ele foi lá no tio e disse: dá-me minha esposa, porque já completaram os 7 anos. Labão deu um banquete. E à noite, passou Lia para a tenda de Labão. Nós lembramos bem dessa história. E deu para Lia uma serva, e tudo bem. Quando foi de noite, Jacó entrou na tenda, coabitou com Lia. No outro dia de manhã, ai, mas o que é isso, Labão? O que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, olha o que você fez comigo. E a pobre da Lia olhando para a cara dele, coitada. Foi o pai que deu. Aí Labão disse para ele: pera lá, não é assim que se faz aqui. Casar primeiro a caçula, não, aqui é por ordem de nascimento. Mas não tem problema não. Você quiser a outra, deixa passar a semana dessa, e você trabalha mais 7 anos para ter a outra. Pronto. E foi assim que Jacó então passa a ter 2 esposas. Tem gente na igreja que diz assim: mas coitado de Jacó, Labão enganou Jacó, porque Jacó não viu que era Lia. Como ele ia ver Lia de noite? Olha, Jacó, a Bíblia não diz que ele entrou na tenda, tropeçou aqui, tropeçou ali. Ele viu tudo, menos o rosto de Lia. Aí ele não estava interessado no rosto dela. Ele estava interessado no que ele queria dela. Então se vê o caráter de Jacó, mais uma vez. E assim vamos para frente. Está fazendo tudo errado. Quando já está com as 2 esposas, ele tem filhos com Lia, tem filhos com Raquel, tem filhos com Zilpa, a serva de Lia, e tem filhos com Bila, a serva de Raquel. E ele viu que os filhos de Labão não olhavam para ele com bom rosto. Ele estava enriquecendo demais. Porque Labão disse: pronto, agora você já trabalhou os 14 anos, pagou as esposas, estabeleça um preço. E Jacó vai usar de uma artimanha que ele sabia fazer. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu continuo tomando conta dos teus rebanhos, e o meu salário será o seguinte: tudo que for negro, malhado e salpicado, negro entre os carneiros, os cordeiros, malhado e salpicado entre as cabras, será o meu. Os que nascerem lisos, bonitinhos, são seus. E como o rebanho negro e salpicado e listado era mais raro, Labão disse: tudo bem. Aí ele vai para o campo, vai para o deserto. Aí você vai ver outra artimanha de Jacó. Jacó se torna o primeiro tatuador da Bíblia. Quem sabe da história? Ele vai tatuar o rebanho. Ele tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. São 3 árvores que têm uma resina indelével. E ele pegava essas varas finas e cortava a casca em listas
e tirava uma lista, deixava outra. Tirava outra lista e deixava outra. E assim ele fez uma cerca no lugar onde as ovelhas iam beber água e iam para parir. Quando o cabritinho ou carneirinho nascia, ficava apertada naquelas varas. E aí a resina pintava a ovelha de listada. Mas como às vezes as listas não eram perfeitas, ficava manchada. Mas ele só botava assim as ovelhas fortes. As fracas ele deixava para Labão, não tatuava nenhuma. Vou ler para vocês o trecho. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho dos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, as fortes de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Vamos ver aqui. Isso se chama maracutaia. Isso se chama roubo. Isso se chama corrupção. Jacó era corrupto. Quando ele veio para a terra de Labão, Deus disse para ele: Jacó, a tua descendência darei esta terra. A tua descendência se espalhará como o pó da terra. Deus renovou a aliança que fez com Abraão e com Isaac. Ele estava abençoado, ele não precisava de estratagema. Mas o caráter dele era horrível. Ele foi bem recebido na casa de seu tio, mas ele logo começou com o mau caráter dele. E ele conseguia tudo na força dele, na força do seu mau caráter. Pegou a primogenitura na força do seu mau caráter, mentindo, trapaceando. Conseguiu as 2 filhas do patrão que era o tio. E agora ele está enriquecendo e empobrecendo, se aproveitando, empobrecendo o tio, se aproveitando da confiança que o tio tem nele. Só que a pessoa que começa a roubar, acha que pode roubar à vontade. Só que tem alguém que está prestando atenção. Ele percebeu os comentários dos filhos de Labão. E Jacó, dizendo que Jacó tinha se apossado de tudo o que era do pai deles. E do que era nosso, eles diziam. Juntou ele toda essa riqueza. E ele reparou também que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como anteriormente. Ele estava numa situação assim: se eu ficar aqui, os filhos de Labão vão me matar. Se eu voltar para a terra do meu pai, meu irmão vai me matar. Ele estava naquela situação que a gente costuma dizer: se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. A situação de Labão era a pior possível, porque ele cavou com as próprias mãos. Então Deus disse para ele: Jacó, vai embora, volta para a casa do teu pai, torna a terra de teus pais e a tua parentela.
eu serei contigo. Então agora, ele aproveita quando Labão vai fazer a tosquia, pega as duas esposas, as duas concubinas, os rebanhos, todo o povo dele, todos os filhos, e vai embora. Eu não vou fazer nenhuma menção do que aconteceu no caminho. Mas, à medida que ele vai voltando para a casa do pai, ele tem uma consciência assim: meu irmão vai me matar. Meu irmão vai me matar. Se eu ficar, os meus primos vão me matar. Mas Deus mandou ir. Mas meu irmão vai me matar. E agora, o que é que eu faço? Ele começou a trabalhar mais uma maracutaia para se livrar da morte pela mão do irmão. Quando chegou a determinado ponto, ele tinha que encontrar o irmão dele. Então, o que foi que ele fez? Ele separou um presente para o irmão dele. Ele separou um presente para o irmão dele. Mas antes disso, nós vamos ter uma surpresa no versículo 10, no versículo 9 de Gênesis 32. A Bíblia diz assim: e Jacó orou. Que coisa interessante. Jacó nunca orou. Você não vê aqui escrito na Bíblia que Jacó orou. Ele não precisava. Ele sabia enrolar todo mundo. Ele era inteligente, ele era, como é que o carioca diz? Esperto. Ele era um cara esperto. Ele sabia dar nó em pingo d'água. Ele sabia fazer tudo. Ele era um cara safo, ladino, inteligentíssimo. Para que orar? Não precisava de Deus. Mas agora, ele está caminhando para a morte. Agora não tem estratagema. O que é que ele faz? Jacó orou. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que me disseste, torna a tua terra e a parentela te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Orou porque estava com medo. Orou porque não tinha mais nenhuma carta na mão. Não tinha mais nada para fazer. Depois que ele fez a oração, ele vai fazer uma outra maracutaia. Pediu para Deus ajudar, mas ele vai tomar a frente. Olha o que ele fez. Ele resolveu mandar um presente para o irmão. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas, fez passar o ribeiro. Não, desculpa, não é aqui que eu quero. Tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha o presente: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhas. Entregou nas mãos dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: olhe bem o que ele disse: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são os diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó. Olha que sujeito. São do teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham
conduzindo rebanhos. Falareis desta maneira, Esaú, quando vos encontrar com ele. Direis assim, fez o povo repetir: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Ele estava querendo com aquele presente comprar o presente, o perdão do irmão. Olha o que ele fez. Vai primeiro uma turma na frente, com 200 cabras e 20 bodes. Pode ir. Passa 15 minutos. Vai o outro rebanho, 200 ovelhas e 20 carneiros. Passa mais 15 minutos. Sai 30 camelas e assim ele separou espaço entre outro para aquilo parecer muito. Olha a cabeça de Jacó. As estratagemas dele. Ele pediu conselho a Deus para fazer isso, não, e já tinha orado. Não adiantou nada. Passou, entregou, e agora a esposa e os filhos já tinham passado, ele tinha que atravessar. E quando chegava na hora, ele tinha que atravessar o val do Jaboque. Só que quando ele atravessasse do outro lado, ele estava nas terras de Esaú. E agora, quem disse que ele atravessava? E o medo? Ele confessou a Deus que estava com medo, porque a consciência dele apontava para o que ele tinha feito para o irmão dele. Ele mentiu, ele se fez passar por Esaú, ele enganou o pai velho e cego, ele fez tudo pela cabeça dele, mau caráter, mas ele estava ficando rico e ele ficou riquíssimo. E agora? Tivesse aqui na Lava Jato, estava preso. Mas está na hora de atravessar. Chegou no meio do rio. Cadê que ele conseguia chegar na outra margem? Passou a noite numa luta espiritual, numa guerra espiritual, um medo de morrer. Ele estava sofrendo, ali ele chorou, ele suou, ele tremeu. Por quê? Porque Deus veio pedir contas com ele. E chegou uma hora que ele se agarrou em Deus, porque ele não tinha mais nenhuma estratégia. E simplesmente ele disse: não deixarei você ir. Se você não me abençoar, eu perco tudo por uma bênção sua. Eu entrego tudo que tenho, tudo que consegui, tudo que eu sou, por uma bênção. Ele reconheceu que só a bênção de Deus pode nos livrar, pode nos dar segurança. Enfim, Jacó lembrou que essa bênção ele já tinha. Se essa palavra está te edificando, se inscreva. Ele esqueceu que na ida para lá Deus encontrou com ele e se apresentou. Porque lá em Betel, em Gênesis 28, Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Então Deus se apresentou porque Jacó não conhecia. Porque quando alguém me conhece, eu não preciso me apresentar. Só que Deus disse: o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac, mas não disse teu Deus, porque Jacó não o conhecia. E agora ele está brigando. E Deus simplesmente faz uma pergunta para ele: como te chamas? Deus não perguntou para ele qual é o teu nome, como tu te chamas, como tu te vês, quem és tu na realidade? E ele disse: Jacó, usurpador, mentiroso, trapaceiro, cheio de farpas, mau caráter. Isso significa o nome Jacó. Ele vomitou o verdadeiro eu dele ali aos pés de Deus, no val do Jaboque. Ele confessou quem ele era lá de dentro. E na hora que ele vomitou o velho eu, o velho homem, Deus disse para ele: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Ali houve uma troca. Ele entregou o velho homem, o antigo nome,
e Deus deu a ele um nome novo. Ali ele se torna um homem novo. Mas antes Deus tocou a articulação da coxa, e a coxa dele soltou do corpo. A Bíblia diz que, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. O que significa que Jacó já não se apoiava em uma das pernas. Ele arrastava a perna. Ele agora já não tinha apoio, o apoio que ele tinha antes. E assim, a Bíblia diz que ele chamou aquele lugar Peniel. Ele disse: eu vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Atravessa. E quando ele olha, capítulo 33, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Que tal? E com ele 400 homens. Era uma população. Era o exército de Esaú. E esses homens não vinham com flautas tocando. Seguramente eles vinham armados. Era o exército de Esaú que vinha para acabar com Jacó, porque a promessa era matar. Porque se fosse para abraçar, ele não precisava trazer 400 homens. A Bíblia diz que ele passou os filhos a Lia, Raquel e suas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. Ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. O que foi que aconteceu aqui? Esaú vem para matar Jacó. Traz o exército de 400 homens. E quando chega lá, em vez de matar, ele abraça. O que foi que aconteceu? Esaú veio matar Jacó. Mas ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. E por que ele encontrou Israel? Porque Deus mudou o nome de Jacó lá no Val do Jaboque. E por que Deus mudou o nome? Porque esse homem repudiou o antigo eu. Esse homem repudiou o antigo caráter. Este homem reconheceu que as maracutaias dele não serviram para nada. Este homem se arrependeu do passado dele. Agora, quantas vezes nós estamos querendo conversão na nossa família? Mas a nossa família está querendo ver mudança na nossa vida. Quem mudou aqui, meus irmãos, não foi Esaú. Foi Jacó. Esaú continuou querendo matar Jacó. Não matou porque não encontrou. A mudança aconteceu em Jacó. Quantas vezes nós estamos querendo que haja mudança na nossa família? Queremos conversão na nossa família, mas nós não mudamos. Agora eu sou crente e continua de nariz em pé. Continua falando mal dos outros, continua soberbo, e a família não vê mudança. A única mudança que a família vê é que agora você vem para a igreja, você tem uma Bíblia, você fala alguns versículos, mas o seu caráter, a sua conduta, o seu modo de ser e de viver real, será que dá para a sua família perceber que você realmente é filho de Deus? Você vê que Jacó,
Mesmo depois que encontrou Esaú, Esaú, vai convidar Jacó. No capítulo 33, versículo 12, disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Esaú queria ficar perto de Jacó, depois de tudo que Jacó fez. Por quê? Porque ele viu a mudança. Ele viu que Jacó não existia mais. Quem existia ali era Israel. Você vê que só depois disso, a Bíblia diz no capítulo 35 de Gênesis: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Nós vemos que mesmo depois de tudo que aconteceu, Jacó ainda não tinha tirado os ídolos de sua casa. Só agora ele resolveu ordenar que a sua casa fosse limpa de ídolos. Nós percebemos que quantas vezes nós estamos numa situação difícil por causa do que nós arrumamos com as nossas próprias mãos. E Deus tem que nos chamar para o deserto, para não nos perder. Jacó veio para o deserto. Ele começou a ficar sozinho. Ele não tinha mais aonde ficar. Se ele ficasse lá, seria morto pelos cunhados. Se ele voltasse para a casa do seu pai, seria morto pelos irmãos. Ele começou a não ter mais nenhuma alegria. Por quê? Porque ele usou de estratagema, ele mentiu, ele roubou, ele se apossou indevidamente do que não era seu, ele enganou o pai, ele teve olho grande no que era dos outros. Por um tempo, ele ia conseguindo tudo o que ele queria, mas chegou uma hora que o castelo dele começou a desmoronar. Tudo o que é construído e não tem como base a justiça, a integridade e a verdade, vai cair, vai ruir. Tudo aquilo que você conquistou na vida e não era baseado na justiça e não estava na luz, vai cair. Hoje, amanhã ou depois, mas vai cair. Porque Deus diz: tudo que está na escuridão virá à luz. Tudo será revelado. E isso tudo vai trazer angústia. Quantas vezes eu tenho visto, lá onde eu tenho meu projeto, pessoas que vivem com dinheiro na mão e não podem descer na rua. Tem o dinheiro, tem o sapato da Nike, tem a blusa da Tommy, tem o boné da United, tem dinheiro, tem relógios caríssimos, cordão de ouro enorme, e está lá naquele gueto que não pode aparecer, nem identidade tem. Um dia me emprestaram 5 metralhadoras. Vamos estourar os seus miolos. Eu disse: vocês não estouram é nada. Não tem como. Vocês têm arma, mas vocês não têm poder. E outra coisa, eu posso me dar ao luxo de morrer. Porque eu tenho para onde ir. Eu tenho casa lá em cima, eu tenho casa aqui embaixo. E vocês? Vocês é que não podem morrer.
Porque vocês não têm para onde ir. Vocês não têm. Agora eu posso me dar esse luxo. Quero ver vocês me mandarem para lá. Alguém assoviou e eles correram. Depois vieram me pedir perdão. Eu fiquei uns 20 dias tremendo toda. Porque na hora eu sinto uma coragem, mas depois eu desmorono. Chorava à toa, não dormia, acordava dando salto. É difícil. É muito difícil. Mas são pessoas que têm tudo construído no erro. Tudo operado nas trevas. A vida de Jacó, ele ia conseguindo tudo o que ele queria, mas tudo na ilegalidade. E quando você constrói na ilegalidade, aquilo dá legalidade a um processo de desmoronamento na sua vida, porque você está no caminho da maldição. Muitas vezes, quando você está assim, Deus precisa lhe chamar para o deserto, para lhe falar ao coração. Portanto, eis que te atrairei, e te levarei para o deserto, e falarei ao teu coração. Algumas traduções dizem, e falarei mansamente ao teu coração. Porque no deserto, você não tem mais nada para fazer. E o deserto foi o val do Jaboque. Ele não tinha mais nada, ele teve o encontro com Deus. Ele não podia encontrar Esaú porque ia morrer. Ele não podia voltar para a casa de Labão porque ia morrer. Então agora ele se encontrou, como nós costumamos dizer, no fundo do poço. Deus foi levando Jacó. Deus foi, e aqui ele teve que tomar a decisão dele. Eu perco tudo, eu entrego tudo, mas eu preciso de uma bênção. Tudo por uma bênção. Ele viu que todos aqueles anos da vida dele não valeram para nada. E tudo o que ele construiu nas trevas ia cair na mão do irmão dele, que ia pegar, além de todos os rebanhos e todos os servos, também os filhos dele e as esposas e as concubinas. Tudo. Por quê? Tudo na maracutaia. Precisamos saber que caminho nós estamos andando, meus irmãos. Se a nossa vida tem um estilo de exemplo, se a nossa vida fala o que Deus quer que a nossa vida fale. Existem pessoas cuja única Bíblia que vão ler é a nossa vida. Eu sei de uma história de um homem bêbado que ficava na praça, numa certa cidade do interior. E ele era um escândalo da cidade, todo mundo conhecia o Vicente. Aí um dia, ele sentou na porta da igreja, e na hora, e ouviu o sermão todinho, e na hora que o pastor fez o apelo, ele foi lá. Ninguém queria deixar nem o Vicente entrar, porque ele era um escândalo. E ele disse, não, o pastor perguntou para ele. Ele disse, não, eu quero entregar meu coração a Jesus, eu preciso de Jesus. O pastor, que era de fora, que estava fazendo a campanha aquele final de semana, não conhecia o Vicente, graças a Deus. Orou com ele, pronto, o Vicente entregou a vida para Jesus, mas ninguém acreditou. Isso foi sábado. Domingo de manhã o Vicente estava lá no último banco. Domingo de noite o Vicente estava lá no último banco. Ele ficava ali pela rua, pela praça, e ele ia muito, comia assim, davam comida para ele num bar lá na frente. Aquela semana toda ele ficou por ali. Quando teve o culto de quarta-feira à noite, o Vicente estava lá. E assim foi. Passado um mês, o dono do bar chamou o pastor e disse, é verdade que o Vicente aceitou Jesus aí? O pastor disse, ele foi lá na frente. Desde o dia que ele fez isso, ele não bebeu mais.
E eu não sei se vocês têm percebido, mas ele não faz escândalo aqui na praça. É. E ele agora vai lá no bar, e ele procura limpar a cozinha, lavar tudo ali, ele varre, em troca da comida. E ontem ele pediu se eu posso dar para ele no final do ano uma Bíblia. E a minha mulher deu uma Bíblia para ele. Tem uma mudança na vida desse rapaz. O pastor passou a observar. Depois o Vicente foi lá e pediu para o pastor se ele deixava ele varrer a frente da igreja. Se o pastor dava uma vassoura para ele varrer a frente da igreja. E ele tomava conta dos carros dos irmãos que botavam na rua. E assim todo mundo foi observando uma mudança muito grande na vida do Vicente. E o povo começou a dar roupa para ele. O Vicente agora andava limpinho. Não fazia mais escândalo, não bebia mais. E quando tinha alguém doente da igreja, era o Vicente que ia visitar. Depois o pastor arranjou um quartinho de guardar material e botou o Vicente para dormir lá. O Vicente começou a ser tipo um funcionário da igreja e do bar. E assim ele ficou um homem digno. Todo mundo já reconhecia o Vicente como um filho de Deus. Depois de um tempo, entra um homem na igreja. E quando foi no final, o pastor deu a bênção final. Ele disse: ei, o senhor não vai chamar para virar crente? O pastor tomou um susto, todo mundo parou e disse: eu quero ir na frente para virar crente. Eu quero virar um crente como o Vicente. Eu quero ser como o Vicente. Ele era bebum da rua também. Aí o pastor, muito sério, daqueles pastores assim, sérios: não é melhor você desejar ser como Jesus? Ele disse: e Jesus é igual ao Vicente? Jesus ele não conhecia, mas ele conhecia o Vicente. Meus irmãos, existem muitas pessoas lá fora que não têm Bíblia para ler, mas eles vão ler a Bíblia na sua vida. É preciso que o caráter de Cristo seja visível em você. Cuidado para que Deus não precise lhe levar para o deserto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Inscreva-se no canal se essa mensagem tocou seu coração. E se quiser nos apoiar, dê um valeu. Que Deus te abençoe abundantemente.